Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai: Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Este é meu Filho muito amado, no qual eu pus todo o meu amor. Escutai, escutai, escutai o que ele diz. Acabamos de escutar o versículo 7 do capítulo 17 de Mateus. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. O medo de Pedro, Tiago e João não era somente o medo de terem vivenciado uma experiência mística, uma nuvem que os encobre, uma voz escutada dentro da nuvem, como aos que estamos juntos todos os domingos. Semana passada vão se recordar, grande parte do texto bíblico é também linguagem figurativa. A nuvem e a voz de Deus representam uma manifestação espiritual de Deus para além de toda a literalidade, mas é certo que o medo que acompanhava os discípulos já acompanhava-os há mais tempo. Quando em casa você abrir o texto de Mateus, retrocede ao capítulo 14, lá no capítulo 14 você vê, Jesus vai à cidade de Nazaré, onde foi criado. Lá ele é rejeitado. O povo de Nazaré pergunta: mas aquele ali não é o filho do carpinteiro? A sua mãe e os seus irmãos a gente não conhece? E lá em Nazaré Jesus não conseguiu fazer nenhum milagre. Se você também abre o texto bíblico, alguns versículos antes deste capítulo 17 que nós lemos agora, tem o diálogo famoso de Jesus com seus discípulos, que ele diz: olha, presta atenção,
o que vai acontecer comigo? Eu vou ser perseguido pelos mestres da lei, fariseus, saduceus, as autoridades vão me prender, eu vou ser morto, mas não é o fim. E Pedro, para variar sempre Pedro, não que isso não aconteça para o Senhor, não compreendem, mas é certo que deste capítulo 14 em diante, até o fim do Evangelho de Mateus, Jesus se encaminha para uma grande incompreensão, e nós celebramos esta incompreensão que vai inexoravelmente cair na cruz, celebrada da noite da quinta-feira, quando ele é preso, até a tarde da sexta-feira, quando morre na cruz. Todo mundo que se sente rejeitado, tudo aquilo que não dá certo, nos causa um grande medo. Aliás, nós todos experimentamos o maior medo até então vivenciado no século 21. Nós viemos de uma pandemia. Todos ficaram com medo. Todos experimentamos medo. Pessoas, famílias, comunidades, países, empresas. Medo que não é somente medo parecido com medo de altura ou com medo de um inseto ou de um animal, mas o medo existencial, aquele que é de um buraco de dentro de nós, quando a gente não conhece perspectivas para frente. Medo que se assemelha ao medo infantil do escuro. Quem nunca teve medo do escuro quando criança? Hoje em dia tem aquelas lâmpadazinhas que a gente compra, né? Para colocar no corredor e iluminar o caminho. A gente que já está indo para a terceira idade, a gente também precisa de ter uma lâmpadazinha no corredor para não cair, né? Mas essa escuridão é iluminada pela transfiguração do Senhor. Na montanha, lugar da manifestação de Deus, Jesus se torna iluminado. E essa iluminação de Jesus, que muda seu rosto, o seu rosto brilhado como o sol, suas vestes brancas como a luz, vão dizer os biblistas, Jesus se mostra como vai ser depois da ressurreição, para vencer o nosso medo. Transfiguração, como dizia também domingo passado, o termo bíblico para transfiguração, na língua original da Bíblia, que o Caio descobriu que é o grego, achava que era o hebraico, o aramaico. O grego, na transfiguração, se diz metamorfoses. E quando a gente estuda lá na 8ª série biologia, a gente descobre que metamorfose é um negócio mais ou menos assim. A lagarta sobe na casca da árvore ou perto de uma folha, se fecha num casulo, depois de alguns dias sai de lá uma borboleta. Então, transfiguração não é uma maquiagem, não é um jogo de cena, não é um jogo de luz. Jesus se modificou completamente para mostrar para os discípulos que estão com medo, que talvez podiam abandoná-lo na metade do caminho, mostrou para Pedro, Tiago e João para dizer, olha, o caminho que a gente está enfrentando, essa caminhada que traz medo, traz insegurança, traz dificuldade, olha a meta que nós vamos alcançar. A última palavra não é a perseguição, a dor, a morte, mas a última palavra está aqui diante de nós. Toca neles e diz, não tenham medo. Medo que traz efeitos colaterais difíceis para nós. Quem se aprisiona no medo, se aprisiona nos efeitos colaterais do medo. Vingança, ódio, indiferença. Talvez o medo explique muitas coisas que a gente não consegue entender, que a gente tem vivido durante muitos anos, especialmente nos últimos anos. E aí, como temos aprofundado também o tema da campanha da fraternidade, vou recorrer a um grande intelectual brasileiro, que infelizmente nós às vezes conhecemos mais os intelectuais estrangeiros, não conhecemos os brasileiros, né? Na década de 50, um pernambucano chamado Josué de Castro
foi chamado a trabalhar nas Nações Unidas e foi o primeiro diretor da FAO, o braço da ONU responsável pela fome e pela distribuição de alimentos aos países carentes. E no seu livro Geografia da Fome, ele diz assim: hoje no mundo, 50% das pessoas dormem com fome. Na década de 50, provavelmente esse número era muito próximo da realidade. Os outros 50% não dormem com medo do que podem fazer os outros 50%. Que a gente possa, 70 anos depois dessa obra, Geografia da Fome, depois virou uma obra internacional chamada Geopolítica da Fome, entender que nós conseguimos vivenciar e vencer, transfigurados na nossa mentalidade, transfigurados nos gestos que podemos fazer como humanidade. Aliás, na oração que temos rezado todos os domingos, a gente reza que na multiplicação dos pães, Jesus vira para os discípulos e diz assim: dai-lhes vós mesmos de comer. Que o medo não seja o grande vilão que nos aprisiona, mas entendamos que possamos ultrapassar esse medo que nos paralisa, mas que é tirado pela ressurreição do Senhor. Hoje talvez vocês vão entender, quem estava conosco na quarta-feira de cinzas, lembra que eu tinha pedido vocês para poder pesquisar uma palavra. Vocês se lembram qual que é? Aporofobia. Alguém pesquisou e descobriu o que é? Descobriu, né, Vitor? Aporofobia é aversão ou medo ao pobre. Foi uma pesquisadora espanhola que há uns 20 anos atrás cunhou esse termo. Então ela está na Europa, ela não é brasileira, não está num país que tem dificuldade social, porque hoje a invisibilidade da pobreza e da fome é um problema de todos os lugares do mundo. Países extremamente ricos como os Estados Unidos têm milhões de pessoas morando na rua e ficamos nós glamorizando a Disney e tantas outras coisas mais, né? Então é preciso vencer também o medo da invisibilidade daqueles que se tornaram indiferentes para todos nós. Essa vitória de todos esses medos se dá pela força do ressuscitado, que disse: não tenham medo, levantai-vos. E eu termino nossa fala com o versículo seguinte do capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Versículo 8 diz assim: os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Eles tinham visto Moisés e Elias. Moisés, vitorioso, rompeu o medo que tinha como hebreu criado na corte de Ramsés. Todo mundo já viu o desenho Príncipe do Egito. Guiou o povo vencendo essa indiferença que tinha o povo hebreu escravizado e levou o povo para a terra prometida. Hoje, na primeira leitura, Abrão, pai de todas as três religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, também foi chamado: sai da tua terra, da tua família, da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Na nuvem também, Pedro, Tiago e João viram Elias. Elias também precisou vencer seu medo, porque escutou de Deus assim: vai na casa de uma viúva, lá na cidadezinha de Sarepta. A viúva tinha uma porção de farinha, uma garrafinha de azeite, falou: vou fazer o último pão que eu tenho, vou comer eu, meu filho, e a gente vai morrer. E aí Deus disse para Elias assim: fala para ela que não vai faltar farinha, não vai faltar azeite, pode fazer o pão, todos vamos comer. E assim aconteceu. Portanto, o convite desse domingo é: vamos romper nossos medos, vamos ultrapassar todo o medo que podemos um dia ter tido de alguma coisa, especialmente a pandemia, e vamos, na fé da ressurreição, ir adiante e não olhar para trás. Eles não viram ninguém
a não ser Jesus. Que também possamos deixar para trás nossos medos e indiferenças e na força do ressuscitado encontrar o sentido da nossa vida, da nossa história.